noite, que a paz, a graça e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Essa noite nós iremos falar sobre 2 versículos do livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Nós podemos entender aqui que a fé, que a pessoa justa, aquela pessoa que foi justificada pelo Senhor Jesus, ela tem uma fé que é uma fé firmada, É uma fé com certeza de que as coisas que se esperam, de Deus, as bênçãos que são prometidas por Deus, elas serão cumpridas um dia na nossa vida. Isso é fé, é essa esperança, É essa certeza, é essa espera de que o Senhor irá cumprir tudo que foi prometido, tudo que foi entregue por Ele. Essa fé, ela confia em fatos que se não veem. Nós não precisamos ver os fatos para desenvolver a nossa fé. Fé é justamente ao contrário. É quando você não vê os fatos e você continua tendo fé. É o poder, fé é o poder de Deus, é a fidelidade de Deus na nossa vida atual. Esse versículo, nós também vemos aqui em Hebreus, tem um outro versículo em Hebreus 10, 38, diz assim: Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aqui fica muito claro que o Senhor espera, O Senhor, ele tem esperança, de que o justo, aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo, que ele viva pela fé e que ele não retroceda, que ele não volte, que ele não caia, Que ele não desanime. Fé significa abandonar toda a confiança que nós temos nos nossos recursos próprios, na nossa capacidade, no nosso raciocínio, em tudo o que nós vemos. Fé significa, antes, dependermos do que não podemos ver. É justamente isso. Fé é quando nós dependemos, quando nós cremos, quando nós temos a certeza daquilo que nós não vemos, que nós não enxergamos. Por exemplo, as promessas, as provisões de Deus e o seu interesse por nós. Nós temos fé que o Senhor tem grande interesse em tratar conosco, em tratar com a nossa vida, em tratar com a nossa expectativa. Somente uma atitude interior não define a fé. Para que a fé esteja presente, é preciso ter ação. Essa é a atitude exterior que nós precisamos ter para colocar a nossa fé em prática. Nós precisamos agir. A fé, ela se demonstra pela nossa obediência ao Senhor. Quando nós colocamos uma atitude interior para mover a nossa ação exterior. Você entende isso? É através da obediência ao Senhor que nós vamos desenvolver a nossa fé. O autor aqui do livro de Hebreus definiu fé em 2 direções. Primeiro, fé em relação às realidades futuras. As coisas que a gente ainda espera, que nós esperamos. E a fé em relação a realidades invisíveis. Essas realidades invisíveis são fatos que nós não vemos.
Quando nós temos a certeza de que Deus está no controle dessas áreas, nós vivemos, né, com convicção de que a nossa fé é verdadeira. Isso é fé, né? Quando nós sabemos que o Senhor irá cumprir o que Ele prometeu e que Ele está no controle da nossa vida. Os dois aspectos da fé, a certeza e a expectativa, né, a espera, podem ser vistos na vida de vários cristãos. E é o que Deus espera ver na nossa vida, na vida daqueles que foram justificados pelo Senhor Jesus. Nós devemos ter firme convicção, né, sobre as realidades presentes e que são invisíveis. Muitas vezes nós não estamos vendo, né, mas nós temos a certeza da presença do Senhor. Isso é fé. Quando nós sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, que o Senhor está conosco quando nós estamos uma ou duas pessoas reunidas em seu nome. Nós temos fé, mas nós não vemos, mas nós cremos. Isso é fé. Também temos uma fé forte nas promessas que irão se cumprir. Nós esperamos pelas promessas que virão com muita fé, porque aquele que prometeu, ele é fiel, ele é poderoso e ele é o dono das promessas e ele não falha. É por isso que nós temos uma fé firmada no nosso Deus. A fé é a maneira de encararmos a Deus que determinará, que mostrará a natureza da nossa fé. O modo como nós esperamos, o modo como nós encaramos aquilo que nós estamos esperando é que vai determinar se nós temos uma fé forte, uma fé firmada no Senhor Jesus. Se vemos um Deus grande, fiel e todo-poderoso, a nossa fé será uma fé elevada. Você não concorda comigo? Porém, se por outro lado nós vemos um Deus menor, um Deus distante ou menos ativo, então a nossa fé se limitará a esse nível. Eu acho que nós devemos cada dia mais estudarmos a palavra, porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos desenvolver a nossa fé, ter a nossa fé crescente nas promessas, né, da palavra que o Senhor deixou para nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor aumente a sua fé e que você possa crescer cada dia mais no conhecimento da palavra. Boa noite, que o Senhor te abençoe e até amanhã eu te espero nesse mesmo horário.